Olá, eu sou a Rose Molitor e está no ar mais uma edição do programa Direito em Foco. E dando continuidade na nossa missão semanal de trazer informações e atualizações jurídicas, para falar sobre marketing jurídico, tenho a honra de receber o senhor Alexandre Mota. Ele que é consultor jurídico e vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre essa matéria, mesmo porque nós temos aí um código de ética, né, que nos limita em algumas coisas. E, Alexandre, é uma honra tê-lo aqui para esclarecer aos nossos advogados, ao nosso público, sobre esse assunto tão interessante. Eu que agradeço o convite, né, para a gente poder falar um pouquinho aí de marketing jurídico, né, as limitações aí do Código de Ética. Então, agradeço essa oportunidade para a gente poder, né, iluminar aí o advogado, mostrar o que pode ser feito, o que não pode, quais são as melhores técnicas aí. Obrigado. Muito bem. O Alexandre Mota, ele é consultor e sócio-diretor do Grupo Enrise, com formação e pós-graduação em Marketing pela ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, é palestrante, é colunista fixo da seção Marketing Jurídico do periódico Migalhas, autor dos livros Marketing Jurídico, Os Dois Lados da Moeda e o Guia Definitivo Marketing Jurídico. Apresentador também do programa de entrevistas Conversa Legal e focado na interatividade dos profissionais do setor jurídico. Alexandre, explica para a gente como foi a sua trajetória até aqui, o porquê a escolha do marketing jurídico. Tá. Na verdade, muita gente pensa o seguinte, fala assim, que como se eu tivesse escolhido, né, a carreira, e na verdade não foi, né? Eu sempre brinco que eu caí de paraquedas no marketing jurídico. Minha formação é marketing, muita gente confunde, acha que eu sou advogado, eu não sou advogado, a minha formação é marketing. E eu fui chamado para um escritório de advocacia para trabalhar o marketing deles. Tanto que foi engraçado, quando eu comecei a trabalhar no escritório, eu criei um planejamento completamente fictício para a realidade, porque eu achava que poderia fazer qualquer coisa, né? E aí o sócio mesmo começou a me guiar, ele falou assim, ó, leia Código de Ética, Provimento 94, entenda quais são as regras do jogo para depois você trabalhar adequadamente para a gente. E foi isso que eu fiz, comecei a entender, comecei a trabalhar e criei um projeto, aí sim baseado no Código de Ética. Quando entrei no escritório, tinham 9 pessoas. Começamos a trabalhar o projeto, o sócio bem engajado no projeto que a gente criou. E em menos de 2 anos, já tínhamos passado de 9 para 60 pessoas. Saímos do centro de São Paulo, passaram para Itaim, hoje já estão numa área nobre também de São Paulo, com umas 90 pessoas. E eu fiquei 5 anos nesse escritório. Em 5 anos eu aprendi ali na prática o que fazer, qual que é o marketing, você vai para a direita, para a esquerda, né? Aprendi na prática ali como fazer. E eu saí depois desses 5 anos para abrir a Enrise Consultoria, justamente para mostrar quais são os detalhezinhos, os truquezinhos aí dentro de um planejamento ordenado de marketing. E aí foi que começou a história da Enrise. Então explica para a gente o que é o marketing jurídico. Tá. Eu sempre falo o seguinte, o marketing jurídico é a linha que une o objetivo do escritório com suas possibilidades financeiras, né? Porque não adianta a gente criar um projeto que não está adaptado para o escritório, né? Você falar de ações milionárias, sendo que o escritório pequeno, muitas vezes não tem nem dinheiro para rodar ali o seu dia a dia, né? Então a gente tem uma gama muito grande de ações possíveis dentro do Código de Ética. Só que o marketing, o que ele traz? Ele traz um estudo do escritório e o entendimento de quais são as ferramentas que devem ser operacionalizadas, em qual formato e como uma ferramenta fala com a outra para que a gente atinja aquele objetivo específico, né? Então, tem muita gente que acha que existe uma fórmula única do marketing. Não. Cada ação de marketing, cada escritório tem uma estratégia diferente. Então, marketing é isso, unir o objetivo com a possibilidade. Certo. E o senhor falou então que pegou o Código de Ética, né, e foi estudar para ver o que poderia, o que não poderia. Dentro do nosso Código de Ética e do marketing, o que é possível, o que não é possível? O que o senhor fez para conciliar esses dois? Tá. Uma coisa que acontece bastante na advocacia, né? Todo mundo quer novos clientes, quer prospectar, né? Ter mais rendimento dentro do escritório, né? Só que eles esquecem de fazer uma etapa anterior, que é a criação de uma imagem,
né? Então, o trabalho todo que a gente desenvolve é dividido, se eu pudesse dividir, eu dividiria em 3 etapas. Estruturação, que é a criação de uma imagem corporativa, que as pessoas vão te comprar, né? A fase, sim, prospectiva, aí são ações efetivas de namorar o mercado através aí de técnicas, e a fase de potencialização, que seria o crescimento ordenado do escritório, se esses foram um dos objetivos, o crescimento físico do escritório, né? Então eu divido o trabalho sempre nessas 3 etapas. E muita gente chega para mim e fala assim, Alexandre, eu quero ganhar novos clientes. Eu falo, ok, não tem problema. Só que a gente precisa criar primeiro a sua imagem. Por quê? Criar uma imagem passa necessariamente pela etapa de levar informação ao mercado, né? Então, se você tem uma imagem sólida, você é o cara que está mostrando informação no mercado, e você, numa segunda etapa, começa a cutucar, entre aspas, o mercado, esse mercado vai te investigar. E ele vai falar assim, peraí, esse cara não é qualquer um. Ele é diferente do resto, ele leva informação, ele tem diferenciais que o mercado, no geral, não tem, né? Então, aí sim, aí eu quero comprar o serviço dele, né? Veja que eu não estou falando de indicação, tá? As pessoas confundem muito. Indicação é muito superior ao marketing. Marketing, por melhor que seja desenvolvido, nunca vai bater uma indicação. Eu sempre falo isso nas palestras. Só que a indicação, fisicamente, ela termina uma hora, né? Então, se você for investir no marketing, pense que a indicação uma hora vai acabar. Porque tem gente que fala para mim assim, não, eu vou continuar trabalhando a parte de indicação, tá ótimo, ok. Continue trabalhando, só que uma hora isso vai acabar. Se você não tiver um marketing sólido, paralelo às indicações, uma hora a coisa não vai bater, né? Então, eu sempre trabalho nessas 3 etapas, mostrando aí quais são as possibilidades, de que se você levar a informação para o mercado vai reagir, né? Só que isso exige do advogado um trabalho extra, né? E muitos não estão a fim de criar esse trabalho extra, esse rendimento extra em função de marketing. É sair da zona de conforto, mesmo que a gente fala, e investir cada vez mais no marketing. Certo. E como o senhor vê hoje, na atualidade, o marketing jurídico? Olha, se me perguntasse uns 10 anos atrás isso, eu ia falar assim que está engatinhando. Hoje eu já vejo de uma maneira diferente. Eu vejo que o mercado ele percebe que essas 3 etapas que eu comentei, se você fizer uma análise, existem no mínimo 60 ferramentas dentro dessas 3 etapas. Se o advogado, eu acredito que ele já chegou à conclusão de que só tem isso para trabalhar, a gente só tem essas possibilidades de trabalho, ele entendeu que agora ele precisa trabalhar isso. Porque não tem outras alternativas. Não tem uma alternativa de você falar assim, ok, não vou fazer marketing, vou fazer outra coisa que me traga rendimento ao escritório. Não existe essa outra coisa. É marketing ou nada, né? Então, a não ser que o cara esteja já num nível que ele goste, que ele esteja tranquilo financeiramente, institucionalmente, a saída é marketing, né? Então, acho que o mercado, nesses últimos 10 anos, percebeu isso e começou a investir. Mesmo que não seja profissionalmente, com uma consultoria por trás, mas ele começa a perceber o movimento de outros escritórios e fala assim, eu estou para trás, né? Ao passo que eu estou quietinho aqui na minha sala, esperando o cliente bater na porta, outros caras já estão incomodando, entre aspas, né? Mas incomodando o mercado, mostrando os seus diferenciais, mostrando a sua capacidade de atuação, quais são os benefícios que eles levam ao mercado diferenciados. Então, por osmose ali, ele começa a perceber que ele está ficando para trás e começa a investir no marketing, mesmo muitas vezes não sabendo que está fazendo marketing. Às vezes ele fala assim, não pode fazer marketing, o código de ética não permite. Fala assim, pode, olha aqui, você já fez marketing aqui, 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 aqui. E aí que ele percebe que ele está fazendo marketing e brigando contra o marketing. E quais são essas ferramentas? Olha, na verdade não existe uma receita única, né? Hoje mesmo, na coluna, a menina me perguntou justamente isso. Já que você fala que existem 60 possibilidades, quais são as 60? Não, ela perguntou assim, quais são as ferramentas mais importantes dentro dessas 60? E a minha resposta, que vai sair em breve, eu falei o seguinte, não existe uma mais importante que a outra. E existe uma mais importante que a outra dentro da estratégia criada. E eu dei um exemplo no artigo, eu escrevi assim, se você está trabalhando, criando um projeto de marketing por um escritório previdenciário que tem uma linha aí de clientes mais velhos, mais idosos, redes sociais não é uma boa. Porque todo mundo fala marketing digital, né, de conteúdo e tal.
E essa não é a saída. Então a ferramenta redes sociais é extremamente válida, só que dentro de uma estratégia como essa, ela é quase nula, né? Então não existe uma ferramenta maior que a outra. Existe uma ferramenta maior que a outra dentro de uma estratégia estipulada. Mas no próprio artigo eu escrevi várias ferramentas que eu acho que são interessantes, mas terminei repetindo, falando, depende da estratégia que você está adotando para cada banca. Então, palestras, parcerias complementares, o próprio CRM, que é a ferramenta de controle de namoro com o próprio mercado, os cafés da manhã, assessoria de imprensa. Então, tem diversos. Na verdade, eu deixo bem claro isso até no meu próprio site. No meu próprio site, eu coloco as 3 etapas e todas as ferramentas possíveis, né? E é engraçado que muita gente fala assim, aqui tem muita coisa, né? É lógico que tem muita coisa. Aqui é o geral, né? Porque ele acha que ele tem que implementar tudo aquilo para ter um resultado bom. E não é. Eu estou mostrando a totalidade das 60 ferramentas. O segredo é a estratégia. Exatamente. O segredo é saber quais são as ferramentas que você vai usar, qual o formato de cada uma e como uma fala com a outra. Essa é a estratégia, essa é a expertise da Enrise, saber qual o formato adequado de criar um projeto. E o custo? É possível um escritório pequeno, um advogado que está iniciando, né, arcar com esse custo? Na verdade, o meu foco dentro da Enrise são escritórios pequenos e médios, né? Depois, quem quiser até consultar, eu falo os custos aí pontualmente, mas é adaptado para o pequeno, né? Se eu tenho um foco em pequeno e médio e eu tenho um valor de consultoria de gigante, não faz sentido, né? Então são custos adequados à realidade do advogado pequeno, inclusive do advogado solo, aquele cara que trabalha sozinho. Então são bem adequados, até porque é esse cara que precisa se promover. O advogado grande, o escritório grande, ele já tem o seu marketing, já está, né, rodando aí, ele nem precisa do Alexandre. Agora o pequeno, o solo, o médio, esses caras precisam aprender a se promover, se criar uma estratégia, uma rotina de marketing que seja bem vista pelo mercado. E desse tempo que você tem atuado, qual que é o diferencial de um escritório que atua com marketing jurídico e o outro que não? Fala o diferencial. Tá. Na verdade, o diferencial é criar o diferencial do escritório, né? Quando eu faço a Enrise começou em 2002. Desde 2002, depois desse escritório que eu trabalhei, eu me aprimorei em justamente isso, consegui extrair do próprio escritório quais são os benefícios que ele pode, né, colocar em mercado e qual que é o ângulo correto de trabalhar. Então eu dou broncas, entre aspas, no escritório, que tem estratégia de qualquer coisa. Ele quer ser, por exemplo, dou um exemplo aqui, ele quer ser reconhecido por uma determinada área, mas a área que ele menos faz é aquela. Ele não promove o seu nome ali, não está criando, e ele quer ser visto nessa área, mas ele faz qualquer coisa. Então ele é um generalista que quer ser visto naquela área. Então eu falo, gente, alguma coisa vocês têm que cortar. É que nem médico de regime, né? Ele te dá aquela bronca inicial e você tem que entrar naquele caminho, né? Eu não faço muito, mas é mais ou menos por aí. Tem que seguir a receita. Tem que seguir. Não adianta você querer implementar marketing e não tá envolvido, não está querendo mudar o rumo do seu escritório. Essa é a grande realidade. Eu brinco, né? Eu falo que eu nunca faço academia nem nada e eu não tenho os benefícios, né? Então, se você entra numa esfera de marketing e não quer estar disposto a trabalhar o marketing, que é o a mais, é trabalhar à noite, é trabalhar de final de semana, você não vai ter o benefício do mesmo jeito. É verdade. Eu vou pedir uma pausa, vou chamar o intervalo, daqui a pouco a gente volta e aí eu quero extrair um pouquinho mais do Alexandre, que vai nos falar algumas dicas, o pulo do gato que a gente pode utilizar aí no nosso marketing jurídico. Até daqui a pouco. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa
Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Acessou, comprou, chegou, sorriu. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Olá, de volta com o programa Direito em Foco e hoje falando sobre marketing jurídico com o senhor Alexandre Mota. Alexandre, fala um pouquinho sobre a Enrise, os objetivos. Eu sempre, depois dessa experiência que eu te comentei, né, de trabalhar no escritório e ver o escritório, né, gerar os seus frutos ali, eu me empenhei bastante nisso, em ajudar o advogado. Então o objetivo da Enrise é ajudar o advogado a não perceber coisas que na faculdade ele não aprendeu, né? Então o próprio advogado fala que ele sai da faculdade sabendo ser advogado e não administrar um escritório, muito menos fazer marketing jurídico. Né? Então a minha vontade dentro da Enrise é mostrar como fazer, né? E não teoricamente. E isso é uma coisa que eu brigo muito. Às vezes você vai numa palestra, você vai ler um artigo e eles falam a teoria. Eles falam assim, você tem que dar palestras. Ok, mas como dar palestra? Qual que é o formato? Qual que é o pré-palestra? Qual que é o pós-palestra? O que eu devo fazer para que na ferramenta palestras eu tenha resultado? Então a Enrise é focada em conteúdo, então é levar informação real, na prática, como implementar as coisas na prática. Tanto que a metodologia efetiva da Enrise é criação de um departamento de comunicação dentro do escritório de advocacia. Independente do seu tamanho, a gente precisa ter uma pessoa dedicada ali, né? Então eu faço toda uma análise do escritório, eu crio um planejamento dentro daquelas 3 etapas que a gente comentou anteriormente, mas eu preciso ter uma pessoa dentro do escritório, né? Se você entender que o projeto de marketing geralmente demora 1 ano para ser implementado, as rotinas de marketing, você não quer fazer marketing 1 ano só, você quer fazer marketing o resto da vida do escritório. Então, eu saindo do projeto, eu preciso deixar uma pessoa que mantenha as rotinas que eu criei. Então, eu crio, na verdade, um departamento de comunicação, mesmo sendo uma pessoa dentro do escritório de advocacia. Aí sim, se eu ensinei o escritório a como se estruturar, como prospectar e como, né, ampliar os seus serviços, a pessoa simplesmente dá continuidade na minha atuação. Ela vai ser o Alexandre dentro do escritório. Em média, qual que é o prazo, o tempo de implementação? Geralmente 11, 12 meses. Tá? Essa é uma média de todos os escritórios que a gente atua. A gente faz no Brasil todo, né? Mas como média, 11, 12 meses. Lógico, tem aquele escritório que tem muito mais gana, muito mais vontade, que fecha lá o projeto em 6 meses, já aconteceu. E tem aquele escritório mais, né? Vamos levando. Eu já cheguei a ficar 3 anos e meio no escritório, para implementar o mesmo projeto que eu implementaria em 11 meses. Mas eu tenho que ir no ritmo do escritório, não posso forçar o meu ritmo nele, né? Então eu vou como o escritório deseja aí. Entendi. E você falou que para os escritórios, por exemplo, que trabalham com um público de mais idade, como previdenciário, não funciona muito a rede social. Quais são os outros exemplos de estratégia de marketing? Eu vou continuar dentro desse exemplo que eu falei da palestra. Fora, tá? Palestra é uma ferramenta que eu gosto muito.
Não consigo implementar em todos os escritórios, mas eu gosto bastante, né? O que eu tenho que ensinar ao escritório, através dessa pessoa de marketing que eu comentei? A fazer o pré-palestra, ou seja, onde colocar o sócio que esteja na frente do cliente prospectivo. A palestra, quem dá são os próprios sócios, a parte técnica do escritório, e o pós-palestra. Se foram 50, 100 pessoas que estavam na sua palestra, são 50, 100 relacionamentos que começam 2 dias depois da palestra, né? Então eu ensino isso ao escritório, só que o escritório precisa operacionalizar. E esse público das palestras, ele cada um tem um formato, tá? Mas pense no seguinte sentido. Quando você faz uma palestra, primeiro que o escritório não pode dar uma palestra, o escritório em si não pode dar uma palestra, né? Sim. Não é cunho da advocacia dar palestra. Isso. Agora, você pode ser chamado para dar palestra. Então você, por exemplo, dentro de uma associação, você pode conversar, mostrar alguns temas e tal, e se eles se interessarem, além de ser sediada pela própria associação, então custeio de coffee break, do espaço em si, da própria divulgação, é tudo custeado pela associação. O escritório vai simplesmente para levar informação para aquele associado. Então, se você chegar para o escritório e falar assim, eu tenho um lugar para você dar uma palestra, para estar na frente de 200 clientes prospectivos, sem custo nenhum, ele vai falar, vamos embora, né? Mas ele não entende que existe um pré-trabalho antes disso e um pós-trabalho depois. Uma preparação desse profissional para isso aí é onde vocês atuam. Exato, também. Entendeu? Mostrar quais são os detalhezinhos, vamos dizer, os truquezinhos em cima de cada ação possível. Então, como eu já passei por muitas vezes, tanto no escritório quanto desde a consultoria, né, começou em 2002, eu sei, aqui vai dar problema. Então, já antecipo isso. Olha, quando vocês forem falar disso, tome cuidado com isso. Então, é isso que é interessante. O Alexandre guiando o escritório para chegar, para não tropeçar. Essa é a realidade. Comenta uma peculiaridade dessa área, alguma coisa interessante que o senhor acha para nos passar, para nos informar a respeito dessa área? Eu te comentei da pessoa de marketing, né? E dentro do projeto, realmente, eu não consegui implementar se não tem uma pessoa responsável pelo projeto. E um fato engraçado, né, já que você pediu, é que muitas vezes ele fala assim, Alexandre, então vamos fazer o seguinte, nós vamos implementar, bravo até, eu vou implementar esse projeto de marketing, eu vou contratar um estagiário de comunicação que vai ser essa pessoa de marketing. Mas depois de um ano, você falou que o projeto é 1 ano, né? Doutor. Então depois de 1 ano eu vou mandar esse cara embora, tá bom? Tudo bem, doutor, não tem problema nenhum. Porque eu sei o que vai acontecer ali na frente. E aí ele contrata um estagiário, e aí ele começa a ver que no meio do projeto para frente, esse cara não só está pagando o salário dele, mas como está trazendo rendimento para o escritório. Esse estagiário, né, instruído pelo Alexandre, ele está mostrando como o advogado vai chegar na boca do cliente ali, né? Não só ele não manda embora o cara, quando ele transforma o estagiário de estagiário para assistente, ou de assistente para analista, e aí ele entende essas rotinas de marketing. Não é 1 ano, é a rotina de marketing a ser implementada. E aí esse estagiário acaba sendo contratado e de repente até virando a peça-chave, o funcionário-chave do escritório. Na verdade, trazendo de volta aquela experiência inicial minha, pessoal, eu comecei o departamento de marketing do escritório, tá? Quando começamos a evoluir, né, eu te falei que o escritório passou de 9 para 60 pessoas. Quando estávamos em 60 pessoas, 8 eram marketing. Por quê? Porque cada um aprendeu a fazer o seu marketing. Então, eu comecei a instruir cada uma dessas pessoas que entrava e cada um estava gerando prospecção para o escritório. Então, não era mais uma pessoa de marketing, era um departamento completo de 8 pessoas, de um escritório total de 60, que estavam gerando negócio para o escritório. É isso, é essa cabeça de marketing que o escritório deveria ter. Né? Se uma pessoa de marketing gera bastante negócio, 8 vão gerar muito mais negócio. É verdade. Né? E assim ele foi crescendo, como está crescendo até hoje, deve estar com umas 90 pessoas lá hoje. E tem aquele advogado que ainda entende que não é necessário, que eu faço o meu corpo a corpo e está bom demais. Tem bastante. É o cara que ele briga contra a evolução. Eu falo, doutor, você não é obrigado a me contratar, mas entenda que o mercado está evoluindo, né? Se você tem indicação forte, perfeito, continue trabalhando, mas um dia ela vai acabar. Se você está brigando ali, porque tem gente que não aceita muito a modernidade, né?
tanto o marketing quanto a própria modernidade. Então tem gente que usa ainda as pastas e tal, né? Não é que está errado, mas veja, tem gente falando de robotização na advocacia, né? Então, entre a pasta física e a robotização na advocacia, está se criando um gap, né? Um buraco aí. Se chegar lá na frente e o cara tiver ainda com a pasta, ele não vai conseguir se adaptar de um dia para o outro, né? Então, o ideal é que ele comece a criar. Então, eu começo a falar, doutor, não precise, mas não é o Alexandre que está falando, é o mercado que está ditando essa necessidade do escritório se modernizar. E marketing é um dos principais motivos do escritório se modernizar. Como o senhor mesmo falou, o direito mudou, né? O processo, passamos pela recente reforma aí de processo eletrônico, hoje tudo na máquina, né? Com certeza. Sequer temos o contato físico. Tenho saudade daquelas idas ao fórum, de ficar tomando o cafezinho, conversando, falando sobre processos. Hoje é só para audiência. E nada mais, né? É verdade. Aliás, falam ainda em audiência por videoconferência. Por videoconferência. Né? Então, o mercado, que é o futuro. O mercado está muito avançado, né? Então, a gente ficar defendendo coisas que na cabeça deles ainda estão pertinentes, na verdade, a gente está defendendo a máquina de escrever. É verdade. Né? É essa comparação que eu faço sempre. Não está errado, mas máquina de escrever é excelente. Só que já passou o tempo. Você tem muito mais mobilidade com o computador. Né? Mercado competitivo, a gente tem que se atualizar e usar de todas as ferramentas possíveis. Exato, né? Exato. Doutor Alexandre, senhor Alexandre, estamos chegando ao final. Passa muito rápido, como eu falei. Já seria até motivo de um próximo programa para tratarmos sobre o assunto. Eu gostaria que o senhor deixasse as suas considerações finais. Legal. Primeiro, te agradecer novamente pelo convite, a gente poder falar um pouquinho de marketing. Acho que quanto mais a gente explorar, né, esse tema, mais as pessoas vão conhecer, mais vão se envolver e mais a advocacia ganha como um todo. Né? Então, primeiro, te agradecer o convite e deixar para o advogado sempre falando aí que marketing não é um bicho de 7 cabeças. Né? Marketing é fácil você implementar. Essa metodologia que a gente desenvolveu, se você dedicar 1 hora da semana, não do dia, mas da semana, você consegue implementar o marketing tranquilo. Então, invista no marketing, tem muita coisa, tem livros, tem artigos, não precisa de uma consultoria. Você pode implementar marketing sozinho. Talvez demore um pouquinho mais, mas você consegue implementar. Então, não deixe o marketing de lado, invista no marketing, invista nas palestras, tem muita palestra à noite, né? Saia da zona de conforto, vai ver uma palestra, vai ler um artigo, vai ler um livro de marketing, porque é o destino do próprio escritório. Então, fica a dica aí, se envolva cada vez mais com o marketing. É verdade, temos as OABs, né, com cursos, palestras, sempre à disposição, as palestras são gratuitas. Exato. Cada subseção tem a sua... promovem as suas palestras, temos a seccional também com muitas palestras, com profissionais excelentes. O senhor já várias vezes já proferiu palestras também. Sim. Então vamos nos atualizar e sair um pouquinho da zona de conforto. Zona de conforto, com certeza. Mas eu que agradeço, Alexandre. Muito obrigada mesmo. Ele tem uma agenda muito lotada e quando eu convidei de pronto, ele aceitou. Uma honra para a gente. Eu agradeço. Viu? Muito obrigada e até o próximo programa. Tenho certeza que em breve estará de volta. Com certeza. E para você que nos acompanhou, permaneça com a nossa programação e até o próximo Direito em Foco.